Bom dia, a paz, que Deus abençoe você, abençoe a sua família em nome de Jesus. Passando aqui hoje para falar contigo sobre antecipação e construção. A Bíblia nos relata que Deus, ele revelou para José o sonho de Faraó. E através desse sonho, através dessa revelação, Faraó colocou José como governador do Egito. Então, José, durante 7 anos, ele plantou. Durante 7 anos, ele plantou e colheu porque o tempo era bom. E o que ele fez? Ele construiu celeiros. Ele teve que usar os celeiros, armazéns das cidades da região, porque ele tinha plantado, ele estava avançando, estava prosperando, porque o tempo era bom. Só que Deus também revelou em sonho para ele que ele teria um tempo bom, teria um tempo de fartura, mas o tempo de crise chegaria. Então o que ele fez? Ele se antecipou. Ele se antecipou e plantou, semeou, e ele colheu. E ele tinha tanto, ele ajuntou tanto, que ele teve que usar celeiros das cidades vizinhas. E o que eu quero trazer para você hoje está lá em Gênesis 47, versículo 13 e 14, diz assim, presta atenção. E não havia, versículo 13, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam, e José levou o dinheiro para a casa de Faraó. Então José, ele se antecipou. José, ele fez o que Deus deu direção para ele, porque havia um período de muita fartura, havia um período que ele iria prosperar, porém, iria vir um tempo de crise também. Então, se você continuar lendo aqui, a Bíblia vai nos dizer que o povo levava gado, levava ovelha, levava cavalos para José para trocar tudo em troca de semente, porque o povo estava perecendo, o povo estava desfalecendo. Então o tempo era de fome, o cenário era difícil. Teve o tempo bom, sim, teve o tempo bom. E agora eu entro na mensagem com você. Na nossa vida, Deus, se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai fazer acontecer. Deus vai prosperar, Deus vai expandir a tua tenda, Deus vai expandir as suas coisas. Deus, Ele vai colocar sementes na sua mão se você guardar a palavra dEle. Ele vai te fazer prosperar. Mas entenda, em qualquer momento em nossa vida vai surgir um período de crise. Então que você tenha a sabedoria que José teve. Ele se antecipou e construiu. Então que você tenha a sabedoria de José para se antecipar às crises, para você vir governar sobre a crise. Porque se você se antecipar, se você colocar Deus em primeiro lugar, nada vai te parar. Não é uma crise, não é uma dificuldade, não é uma porta fechada, não é um levante. Nada vai poder te parar se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Vai ter crise? Vai ter crise. Porque entenda, a Bíblia fala que o tempo era bom. Teve 7 anos de um tempo bom, mas só José prosperou nesse período. O tempo era bom para todo mundo, entenda isso. A Bíblia fala que o tempo era bom, mas por que o povo não prosperou? Em primeiro lugar, eles não tinham Deus. O povo do Egito, ele não adorava a Deus, eles adoravam a Faraó. Então, o que eles buscavam era diferente do que tinha na vida de José. O que tinha na vida de José? Deus era a primícia de José. Deus era a primícia de José. Então Deus, ele prosperou José de uma tal forma que tudo que ele fazia iria bem. Entenda isso. Deus, se você colocar ele em primeiro lugar, tudo que você fizer vai bem, mas você tem que guardar a palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você que Deus, ele sendo a sua primícia, você vai ir bem. Você vai fazer, vai plantar, vai semear e você vai colher. E no período de crise, você vai avançar. Você não vai ter dificuldades porque você guardou a palavra de Deus.
Deus, Ele está te ensinando hoje a como você tem que prosperar, guardar a palavra de Deus. Ele está te ensinando hoje a se antecipar e construir para que no tempo de crise você não perca, você não venha passar dificuldades. Entenda isso. Trazendo para o lado espiritual, quem se enche, quem está cheio da palavra, vai governar. Quem está cheio da palavra, ele vai avançar, porque tudo que existe foi Deus que fez. Você acha que Deus, você servindo a Ele, um Deus do impossível, Ele não vai trazer o sobrenatural para sua vida? Ele vai fazer, porque você está sendo fiel à palavra de Deus, você está guardando as coisas de Deus, você está confiando em Deus. Você tem que expandir a sua fé, entenda isso. Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Mas guarde de todo o coração a palavra de Deus. Tenha a sabedoria que José teve, porque José, ele colocou Deus em primeiro lugar e seguiu a direção de Deus. Meu irmão, a porta está se fechando. A porta está cada vez mais estreita. Então vigia, toma cuidado, se encha da palavra de Deus. Nesse mundo perdido, todo mundo está deslumbrando viver uma coisa que o mundo inteiro está querendo viver, uma vida de pecado, uma vida momentânea, uma vida passageira. Muita gente pensando só naquele momento. De repente, eu falo com pessoas que estão passando por uma situação boa, mas não está guardando a palavra. Cuidado, vigia. Como a crise chegou para aquele povo, a crise chega para todo mundo. Todo mundo passa por um momento apertado na vida. Isso é para todos. Isso é para quê? Para te apertar no sentido de você ter confiança em Deus, porque é Ele que te prospera, é Ele que te sustenta no dia bom e no dia mau. Então, Deus, Ele permite certas lutas, mas não é para te ferir, não é para te matar, é para te estruturar, para que você venha lembrar que Ele tem que ser a primícia da sua vida. É muito forte a palavra. Tenha discernimento disso, guarde o coração para as coisas de Deus. O que é do mundo, é passageiro, esse mundo vai passar, os sinais estão claros para todos. Então guarde o seu coração, vigia, esteja vigilante, porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Não preciso ficar falando disso, eu só quero te orientar a se antecipar e governar sobre tudo, se antecipar e construir, alargar a sua tenda. Deus, Ele tem que ser a primícia da sua vida, amém? Glória a Deus. Espero ter te passado uma mensagem de discernimento aí para você ter muita sabedoria a como vir antecipar e construir, que Deus, Ele tem que ser a primícia da sua vida, que Deus, Ele vai alargar a sua tenda. Glória a Deus. É muito forte, é tremendo. Recebe a palavra no seu coração, coloca no seu coração, que eu tenho certeza que Deus, Ele vai te fazer avançar em todas as áreas. Você vai prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas lembre, Deus em primeiro lugar. Confiança em Deus. Amém? Glória a Deus. Se fez sentido para você, já me segue, curte, compartilha, manda para alguém esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai falar no mais profundo do coração dela, e Deus vai vir fazer a obra completa e perfeita na vida dela. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.